Pai, eu te entrego a minha vida, te entrego esta palavra, te entrego esta igreja mais uma vez. Peço que tudo que foi preparado pelo homem caia por terra e que o teu Espírito Santo tenha total liberdade nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Pai, anjos, Pai, de guerra neste lugar, Pai. Que os céus estejam abertos, que o Senhor possa dar uma ordem a todos os demônios que venham trazer confusão nesta palavra, que venham trazer incredulidade, sejam todos amordaçados e amarrados e expulsos deste lugar, para onde o Senhor determinar, que haja sim muros de fogo, Pai, e que haja o teu sobrenatural nesta noite, que haja sim transformação de vidas, que haja restauração de caráter, que haja libertação de vícios, curas e milagres, e assim que nós oramos te entregando esta palavra, em nome de Jesus, amém, e você aplauda mais uma vez a Ele. Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 24. Bola TV, posso me mexer? Não posso me mexer? Posso andar para os lados? Beleza. Lucas 12, versículo 24 em diante, fala assim. Algumas versões um pouco diferentes, mas é mais assim que descreve. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura, ou um palmo à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Até aí. Deus tem falado comigo muito sobre ansiedade, preocupação, nervosismo, apreensão, medo. São características de uma pessoa que é ansiosa. E o Espírito Santo vem falando muito comigo sobre isso. E muitas vezes, o ancião, o mais maduro, e essa é uma igreja nova, então apesar de ter 15 anos de conversão, acaba sendo um dos mais maduros também, presbítero que auxilia. A gente vive coisas que às vezes não é para nós, e às vezes é simplesmente para compartilhar com a igreja. Vive guerras espirituais, de oração, de situações, e quando a gente busca em Deus, a gente começa a entender a revelação. E a ansiedade não é coisa dessa geração, não é coisa da tecnologia, não é coisa de agora. Jesus falou muito sobre ansiedade. E existem alguns gatilhos que talvez possa mudar a tua história numa vida cristã. Quando você entender o quanto é profundo este comportamento de uma pessoa que passa por períodos de ansiedade. Que eu vou citar depois algumas características, e assim como eu, talvez você se identifique com várias delas. E tudo bem. A gente está buscando uma constante transformação diante de Deus. Aqui não é uma igreja de pessoas perfeitas. Aqui é uma igreja de pessoas que erram, que reconhecem as falhas, que pedem perdão e buscam novamente acertar. Essa é perfeita só Ele. Quanto mais eu ando perto de Deus, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu vejo que eu preciso estar mais perto dEle, mais eu vejo que eu estou errado. Não estou cobrando, buscando o perfeccionismo, mas é a forma que Deus trabalha de nos mostrar que a gente precisa cada dia melhorar. E Deus começou a falar comigo muito sobre ansiedade. E existem alguns gatilhos que não é de hoje que Deus fala comigo sobre isso. E vocês precisam entender que ansiedade é igual a falta de fé. E por que eu falo isso? Não precisa abrir sua Bíblia, mas eu peço que coloque no telão aí Hebreus 11:6. Quando você entende que a ansiedade é falta de fé, e que você entende que sem fé é impossível agradar a Deus, você começa a entender que uma pessoa ansiosa é uma pessoa que não agrada a Deus.
A Bíblia só fala uma coisa que é impossível para ele: é agradar ele sem fé. E o ansioso, preocupado, nervoso, apreensivo, muitas vezes por própria opressão espiritual, te faz levar a esse cenário que fala em Hebreus 11, versículo 6, que fala que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí quando você passa a entender que a ansiedade está conectada à falta de fé, e que falta de fé não agrada a Deus, pronto, você encontrou o caminho. Cara, é por aqui. Aqui que eu vou conseguir a minha transformação. Deus pode fazer assim e mudar a tua vida, e tirar toda a ansiedade, toda a preocupação? Pode. Pode fazer. É assim que Ele costuma fazer? Não é assim. Tanto na Bíblia quanto nos nossos testemunhos entre nós, a gente vê um processo de transformação, uma caminhada. E aí então, quando você entende esses gatilhos, ansiedade é falta de fé, que sem fé eu não consigo agradar a Deus. Aí você vai para o segundo gatilho, que é o quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Amém? Estão comigo até aqui? Põe na tela aí, por favor, Romanos 10, 17. Coloque por favor aí. Romanos 10, 17. De sorte, vamos ver. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Aqui. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve palavra, mais você ganha fé. Quando você mais ouve testemunho dos irmãos que estão vivendo o milagre de Deus, mais você se alimenta de fé. Então esse é o início do processo de você começar a quebrar esse ciclo de ansiedade que toda a questão espiritual tende a te empurrar, a te deixar preocupado, ansioso. E Jesus falou muito sobre isso. Esse cenário não é de hoje. Por isso que nessa noite eu quero profetizar na tua vida que Jesus vai te resgatar desse cenário de ansiedade, de preocupação, de medo e de apreensão. Amém? Aplauda Ele, que é digno de toda adoração. E olha que interessante algumas características de uma pessoa que é ansiosa. Botei 13, de vários que poderíamos colocar aqui. Enxerga perigo em tudo. Está linkado ao medo. Apetite desregulado, alterações de sono, tensão muscular, medo de falar em público, preocupações em excesso, preocupação com o futuro, ficar aos ataques de nervos a qualquer momento, inquietação constante, sintomas físicos, perfeccionismo, problemas com digestão. Algumas das características de uma pessoa que é ansiosa. Um excesso de preocupação com o futuro. E a gente começou a palavra lá em Lucas 12. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus já falava sobre isso. E muitas vezes a conduta, o comportamento que te leva à ansiedade, o excesso da preocupação com o futuro, que vai diretamente abalando a tua fé, te impedindo que você possa agradar a Deus, vem por várias características da nossa bagagem de vida, de criação, de experiências. Vem de uma família muito humilde. Minha família era extremamente simples. Fui criado no litoral. Meu pai foi para lá quando eu tinha alguns meses. Ele já cresceu na praia. E tive uma vida muito simples. E me orgulho disso, porque é minha raiz e é onde eu me identifico. Fui carroceiro, entreguei gás. Eu tenho um monte de profissão. Eu não falo para minha esposa, senão ela não para de mandar eu trabalhar em casa, né? Sou marceneiro, sou serralheiro, vidraceiro. Trabalhei, meu pai me botou no trabalho desde novinho. E glória a Deus por isso. Amo a vida do meu pai, honro ele sempre que eu posso. Porque ele dizia, filho, o homem tem que trabalhar. E isso me ensinou muita coisa. E muita coisa da minha criação e da própria escassez do recurso
trouxe algumas características, né? Eu lembro que quando criança eu ficava pensando, caramba, como é que as pessoas compram casa? É muito dinheiro. Aí a minha referência no litoral de pessoas bem-sucedidas eram os veranistas. Pô, esses caras têm 2 casas, como é que eles conseguem? São coisas que às vezes tu nem sabe, mas está na tua cabeça, de coisas que você trouxe da sua bagagem, da sua infância. E muitas coisas, as características acabam trazendo como ansiedade. E o que eu vivo hoje, na minha vida, eu tenho plena convicção que é a mão de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Com certeza, vem de família cristã. Quem me falou de Jesus foi meu pai a primeira vez, me levou na igreja que ele congregava. Eu vim de fato me converter na igreja Bola de Neve. Minha irmã também se criou na igreja, por muitos anos foi minha intercessora, orou por mim. Fui militar também, fiquei 8 anos no exército, olha quanta coisa eu fiz. Rapaz, eu fiz de tudo que tu imagina. E aí hoje eu sou advogado. Não falo isso para fazer marketing, não preciso disso. Deus me manda o que eu preciso. Mas eu quero dizer que a ansiedade muitas vezes me toma de um jeito que eu tenho que olhar para trás e dizer, caramba, olha quanta coisa Deus já fez na minha vida, cara. E você precisa criar esse hábito. Porque se você está aqui hoje e você olhar para trás, você vai ver de tanta coisa que Deus já te livrou. Tanta bomba que você já achou que não tinha saído e você está aqui hoje sentadinho, pegando a palavra. E aí como é que está o coração? Está aqui, ó, pum, 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 ansioso. Pum, 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 preocupado. Pum, pum, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser mês que vem? Como é que vai ser o ano que vem? E o coração aqui, ó, pum, pum, pum. Ansioso. Falta de fé. E quando você começa, calma, respira. Espírito Santo está aqui, meu amigo, meu intercessor, meu advogado particular, me ajuda. Olho para trás, vejo quanta coisa eu já vivi, tanta coisa Deus já me livrou. Falei, não, só um pouquinho, está tudo certo. Está tudo certo. Não tem nada de errado. E eu vejo, e eu tenho experiências com Deus todos os dias, na minha vida profissional, na minha vida familiar, porque não tinha expectativa nenhuma de futuro. Como dizia, uma orelha seca, lá da praia. E às vezes eu me vejo num cenário assim, eu vejo, cara, é só Deus, eu não tenho explicação, eu não era para estar aqui. Eu falo para minha esposa algumas coisas, que eu já sou um milagre, nem era para estar aqui, então relaxa, está tudo certo. E são coisas que eu sei que é Deus, que não tem como ser o homem. Deus me coloca em mesa para jantar, para almoçar, para colegas de profissão. Ontem estava de aniversário, recebi uma mensagem de um amigo que é juiz federal. Pô, que honra ser teu amigo. Falei, caramba, eu, orelha seca, um amigo do juiz federal. Aí eu, caramba, quanta coisa Deus fez, cara. Os colegas, meus amigos, e vem de uma bagagem muito boa, pessoas de muito estudo, de boas escolas, experiência no exterior. E às vezes Deus me coloca em umas situações que eu vejo assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui, cara? É Deus, cara. Na área profissional, seja contrato, seja num trabalho realizado. Coisas que a ansiedade precisa sair fora e eu me conectar com Deus e ver, só um pouquinho. É fé. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem eu sou para Deus. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei como é que eu cheguei aqui arrebentado. Eu sei o que Ele fez nos últimos 12, 15 anos. Aí eu me reencontro de novo com Ele. E são ciclos. Se eu bobear quando vê, a ansiedade está batendo na porta de novo. E ela insiste em bater. Insiste em bater. Aí, quando eu me reorganizo, busco novamente a presença de Deus, e eu peço que você abra sua Bíblia lá em Lucas 10, versículo 41. Eu sei que muitas pessoas se identificaram nesta noite com essa situação de ansiedade, preocupação com o futuro, falta de fé. Eu profetizo que apenas que você creia, porque basta crer. Não pergunte como, nem quando, nem onde Deus vai fazer, Ele vai fazer. A tua parte é ter fé, a tua parte é acreditar. Lucas 10, 41. Fala assim: e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Até aí. É importante que vamos ler de novo aqui esse versículo. E eu quero que você repita onde você está aí, e quando a gente falar Marta, Marta, você fala o seu nome, tudo bem? Então você vai repetir comigo. E respondendo Jesus,
Vamos de novo. E respondendo Jesus, disse-lhe, fala o seu nome, Rodrigo. Rodrigo, está ansioso e cansado com muitas coisas, mas só uma é necessária, que é estar em comunhão com Ele, na presença dEle. O que Deus quer falar contigo é que tu anda muito preocupado, muito cansado. E Ele falou isso para Marta: Marta, calma, relaxa, está tudo certo. E a gente precisa constantemente a trabalhar isso, que o que Deus espera é que a gente tenha fé. E Jesus sempre apontou para a gente não ficar ansioso, não ficar preocupado, não ficar cansado, preocupação com o futuro. Dizia que a comunhão com Ele era muito mais importante. Me converti em 2008, né? Que eu estava falando, 2008. Fui casar em 2013. Pensa num tratamento da ansiedade esse homem. E o pastor conhecia, então. E eu vivi porque eu precisava aprender a viver por fé, precisava aprender a ser dependente de Deus para todas as coisas. E às vezes tu fica ansioso pela área financeira, uma hora pela área emocional, uma hora pela área familiar, área profissional, não interessa. A ansiedade vem e ela bomba com um ataque espiritual para te desviar do foco da fé. E a gente precisa ter esse discernimento espiritual, de não despejar na comida, não despejar na discussão, não despejar na falta de sono, não despejar nos comportamentos que são característicos de uma pessoa que não está em comunhão com Deus. Isso não é de hoje, e você precisa entender esses gatilhos para começar a fugir desse cenário, fugir da ansiedade. O pastor me deixou orando 1 ano com a Fernanda. Eu lembro que a galera orava 3 meses, já liberava para namorar, 2 meses. Eu falei, eu vai ser também ligeirinho. E ele falou, daqui a 2 meses volta a falar comigo. Depois, daqui mais 3 meses. Daqui mais 4 meses. E ele foi levando. Que foi tratando meu coração ansioso. E hoje a gente vê que foi a mão de Deus. Era realmente preciso fazer isso. Porque a gente precisava amadurecer. E eu não quero negligenciar aqui toda a questão médica. Mas Dávila, ansiedade também tem uma questão comportamental, uma questão psicológica, psiquiátrica, e eu não quero negligenciar isso aí. Sei que alguns casos requer uma intervenção médica, mas eu peço que você abra sua Bíblia em Marcos 2, 17. Rapaz, tem um cronômetro ali atrás de contagem regressiva, que deixa o pregador também na pressão aqui, viu? Vamos lá, Marcos 2, 17. Então, se você se identificou aí, poxa, mas tem uma questão de saúde que eu acho, não é só uma questão da falta de fé, não é tudo espiritual. Em Marcos 2, fala assim, 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Tem problema se você está ansioso, está com falta de fé. Jesus veio para você mesmo, veio para mim. Ele veio para a pessoa ansiosa, para tratar, para curar, para mostrar o caminho, para nos ensinar a depender dele. Ele muda rápido o cenário. E ele pode fazer os milagres, pode fazer. E ele pode curar. Por algum tempo, a minha fé foi muito abalada quando a gente perdeu nossa filha ano passado. Por vezes eu me questionei se realmente Jesus curava. Porque tudo que eu sabia, tudo que eu aprendi, tudo que eu sabia, eu apliquei. Eu orei, eu jejuei, eu ungi, eu declarei, eu tive fé, eu acreditei na cura, e a cura não veio. Por vezes essa palavra
martelava o meu coração, dizendo, não é bem assim, Jesus não cura, não é bem assim. E eu vi que realmente era um ataque na minha fé, era um ataque para me abalar. Mas a gente sempre soube que havia um propósito de tudo isso. Que quem precisava ser curado era eu, quem precisava ser curado era minha esposa, era a minha família. E a gente entendeu que o milagre era nós. Que havia um propósito. E o mesmo Deus que curou no passado, continua curando. Não importa o diagnóstico. Só que para tudo tem um propósito. Para tudo tem um motivo. E isso por muitas vezes abalou a minha fé. E quando abala a fé, consequentemente vem a ansiedade, vem a preocupação. E todo esse pacote que ela está junto. O que você precisa entender, pelo fato de você estar aqui hoje, buscando a presença de Deus, você tem um inimigo. Você tem um inimigo espiritual que quer te atacar e sabe onde te ataca. Sabe onde te pega. Sabe onde te derruba. O inimigo sabe e ele vai querer atrapalhar os propósitos de Deus na tua vida. Não lembro de ter falado isso alguma vez em algum culto. Acho que eu falei uma vez, eu não lembro. Mas no início da minha conversão, 2 meses de conversão, não tinha igreja ainda no litoral, só existia Bola de Neve aqui em Porto Alegre. Então não tinha amigos, eu me converti no final de semana aqui, ficava lá durante a semana e final de semana vinha para cá. O início da conversão, todo aquele processo de um novo convertido, não era batizado, aprendendo as coisas como é que eram, procurando acertar, evitando de errar. E Deus me permitiu ter uma grande experiência com o mundo espiritual. Porque por muito tempo eu fui muito racional. A pessoa me falava das coisas de Deus, eu dizia, está onde na Bíblia? Mostra na Bíblia isso. Se não está na Bíblia, não vem me dar migué. E algumas coisas espirituais não vão ter explicação na Bíblia. Você vai experimentar. Tem um versículo na Bíblia que fala que as coisas ocultas serão reveladas na glória. Eu lembro que no início da minha conversão, me apareceu uma ex-namorada. Olha como o diabo é sujo. Que era solteiro, procurando acertar, procurando se alinhar com Deus, procurando fazer as coisas certas. Me apareceu a ex-namorada. Sabe o que aconteceu na minha casa? Ela manifestou. Pensa o presente que Deus me deu. Pensa na ex-namorada endemoniada na tua casa, tu novo convertido, vendo demônio, e ai Jesus, e agora o que eu faço? Ah, meu Deus. Deus me permitiu ter essa experiência. O demônio olhava pra minha cara e ria e falava assim: viu como eu te pego? Tu não é crente? Aquilo foi um choque. Não é para todos que vai acontecer, viu? Eu estou te falando isso porque é a minha experiência. Estou dizendo porque o diabo sabe onde vai te derrubar. Dinheiro fácil, relacionamento que não agrada a Deus, negócios que não vêm dele. Ele sabe. Não quero que você tenha medo. Eu quero que você tenha entendimento espiritual. Você tem que entender, não tem que ser um crente mané, não tem que ser um crente abobado, tem que ser esperto. Porque o diabo quer te derrubar. A palavra de Deus fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. E muitas vezes começa pela ansiedade. E para encerrar, eu quero que, não precisa abrir a Bíblia não. Abre em 1 Pedro, abre em 1 Pedro capítulo 5, por favor. 1 capítulo 5, versículo 5. Em Provérbios, não precisa abrir, não precisa pôr no telão também, deixa Pedro aí. Em Provérbios fala que a ansiedade, Provérbios 12, 25, depois anota ele aí em casa, tá? A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Uma boa palavra o alegra o coração do ansioso. Em 1 Pedro 5, versículo 5 em diante, fala assim: semelhante vós jovens,
Sede sujeitos aos anciãos, aos experientes, e sede também sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançai sobre Ele toda a sua ansiedade. O louvor pode subir. A palavra que eu quero concluir nesta noite é que você entenda que as suas ansiedades têm que estar aos pés da cruz, diante de Jesus. A tua preocupação com o futuro, a tua depressão, a tua solidão, as características que você se identificou como uma pessoa ansiosa, a falta de fé. A palavra de Deus fala que você tem que lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Quero que você feche seus olhos, curve sua cabeça. Nessa noite, a presença de Deus é real neste lugar. Jesus, quando foi crucificado, Ele disse que eu vou para o meu Pai, mas Ele enviará o Consolador. Ele enviará um amigo, o Espírito Santo, aquele que te ajuda, aquele que é pessoa, que intercede pela tua vida, que te faz relembrar de todas as profecias lançadas sobre a tua vida, que faz te relembrar quando você faz alguma coisa que não agrada a Deus. Esse é o Espírito Santo, é o nosso amigo. É Ele que nos mostra quando a gente precisa ouvir uma palavra, talvez só um versículo daquele pregador que, parece que é uma chave na vida. É o Espírito Santo que traz essa revelação. Ele é meu amigo, Ele é teu amigo também. E eu sei que Ele está aqui esta noite e está intercedendo pela tua vida. Porque toda preocupação, toda ansiedade não vem de Deus. Toda falta de hábito, toda falta de controle, de domínio próprio, não é um fruto do Espírito. O Espírito Santo, nessa noite, Ele quer te dizer que uma das coisas que Ele mais se agrada é quando você tem um domínio próprio, que é um fruto que Ele se agrada. E nessa noite, que o mundo espiritual está aberto neste lugar, e onde você estiver me ouvindo também, Deus é onipresente, é onisciente, e Ele pode fazer todas as coisas. Ele é onipotente. Ele pode restabelecer tua aliança. E o mais doido, Deus apaga todo o passado. Se hoje de tarde eu estava sem fé, ansioso, e eu me arrepender, Ele esquece. E me abraça como um pai que abraça um filho. Ele esquece o passado. Muitas vezes, o nosso comportamento, a gente não se perdoa. E Ele já perdoou e fala: filho, vem para cá. Então nessa noite você tem a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Você que ainda não conhece Jesus, e você que já conhece Ele e se identificou com essa palavra, que anda ansioso, preocupado, com falta de fé, você tem a oportunidade de restabelecer a tua aliança com Deus. E você que se identificou com essa palavra, eu peço que você coloque a mão no seu coração. E eu quero que você repita essa oração comigo, porque essa oração é para mim também. Constantemente eu preciso renovar minhas alianças com o Senhor. Eu preciso olhar para trás e ver quanta coisa Ele fez na minha vida, e ver quanto muitas vezes eu sou ingrato com Ele, com ansiedade, com preocupação. Por isso eu peço que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, eu ouvi a Tua
E eu sei, Senhor, E eu sei, Senhor, que a Tua presença é real neste que a lugar. Tua presença é real neste lugar. Te peço, Te Jesus, peço, Jesus, perdoa minhas falhas, perdoa Senhor. as minhas falhas, Perdoa minha ansiedade. perdoa a minha ansiedade, Perdoa meu excesso de preocupação. perdoa o meu excesso de preocupação. Eu dependo de Ti para todas as coisas, Eu Senhor. dependo de Ti para todas as coisas, Senhor. Acalma meu espírito, Pai. Acalma meu espírito, Pai. Acalma minha alma. Acalma minha alma. Te peço, Jesus. Te peço, Jesus, Escreve meu nome escreve o meu nome no livro da vida. no livro da vida, Porque eu creio porque eu creio que Tu és o Filho de Deus. que Tu és o Filho de Deus, Que veio a este que mundo. veio a este mundo, Que foi crucificado. que foi crucificado, Que ressuscitou. que ressuscitou E hoje vive. e hoje vive. Te peço, Jesus. Te peço, Jesus, Toma a minha vida. toma a minha vida. E eu declaro, E eu Senhor, declaro, Senhor, que toda a minha que ansiedade toda a minha ansiedade eu coloco diante de Ti. eu coloco diante de Ti, Em nome de em Jesus. nome de Jesus. Todos ainda de olhos fechados. Você que fez essa oração pela primeira vez, levanta seu braço que eu quero orar pela tua vida. Senhor, como teu servo, como ministro da tua palavra, eu te entrego essas vidas, Pai, que te aceitaram nesta noite, que restabeleceram a aliança contigo, Pai, e te pediram um basta, te pediram um novo ciclo, te pediram uma nova história, Senhor. Como teu servo, eu profetizo novidade de vida sobre eles. Tua palavra fala que o Senhor dará ordem aos anjos a nosso respeito. Eu peço que os anjos acompanhem eles, Pai, por onde eles possam caminhar, e que eles tenham discernimento, Pai, no Teu Espírito Santo, de entender aquilo que o Senhor quer falar com eles. Que toda ansiedade possa ser arrancada, que eles possam ter experiências de fé diante do Teu altar, Senhor. Que eles possam ter as suas orações respondidas e ver que a Tua mão é sobre eles. Como Teu servo e como ministro, Pai, eu profetizo vida sobre essas vidas, Senhor. Eu profetizo saúde, eu profetizo cura, eu profetizo restauração de caráter, eu profetizo restauração econômica, eu profetizo, Pai, libertação do vício, Pai. Eu profetizo, Pai, restauração de famílias, e em nome de Jesus. E você aplauda ao Senhor porque teve salvação nesta noite. Tira toda a ansiedade do nosso coração, Senhor, todo excesso de preocupação que não vem de Ti, Pai. Que nós possamos ter nova vida, Pai, na Tua presença. Que nós possamos aprender a depender de Ti para todas as coisas, Pai. Tira todo excesso de preocupação. Que nós possamos aprender a viver de fé em fé, Senhor. Que nós possamos alimentar, Pai, a nossa fé a cada dia. E tudo aquilo que não Te agrada venha a ser arrancado do nosso coração. Nós Te pedimos, Senhor, guarda nossas vidas mais uma vez. Perdoa nossas falhas, Senhor. E que nós possamos nos alegrar, Pai, quando a gente entrega a nossa ansiedade diante do Teu altar. Levante a sua mão direita. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo da promessa possa te levar em casa em segurança. Que você tenha ainda uma semana abençoada. Que essa palavra possa arder em seu coração. Que você possa discernir tudo aquilo que o inimigo da sua alma quer te travar. Que você possa voar os teus sonhos na presença de Deus. Que você tenha as suas experiências com Ele. E que você se alegre na simplicidade que é a presença dEle. Em nome de Jesus. E dê um forte aplauso a Ele, que é digno de toda a glória. Aleluia, aleluia, aleluia.